Muito bem, quero convidá-los a novamente nós curvarmos a nossa fronte. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos falar com Deus e pedir mais uma vez para que Ele nos abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por o privilégio de poder ainda estar em liberdade, podendo ouvir a Sua palavra. Obrigado porque ela de fato ela foi exaltada, Senhor. Obrigado porque hoje nós temos ela abundante em toda parte, temos milhões de vídeos que falam sobre ela. Apesar de nós vermos que isso não vai durar muito. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender e enxergar o que nós temos adiante de nós. A habilidade de ver o futuro, ela só é dada pelo Senhor. Não há ninguém que pode nos dar isso. E a Sua palavra nos dá isso através das profecias. Mas só podemos entendê-las pelo Seu Espírito Santo. Por isso, humildemente, eu venho aqui novamente lhe implorar. Se o Senhor não atuar em nós, não há esperança. Se o Senhor não atuar em nosso coração, em nossa mente, Pai, não haverá mudança. Então, por favor, nos ajude. Nós vemos que o mundo está indo muito rápido para o precipício. E também vemos que nós estamos num sono muito profundo. E boa parte de nós, ou dos nossos irmãos, estão assim. Senhor, nos acorde, nos chacoalhe, faz o que é necessário para que a gente acorde. Se for necessário atacar uma pedra em nós, que assim seja. Mesmo que isso mude a nossa vida, como foi necessário acontecer com Ellen White. Mas se isso nos render uma entrada ao céu, nós um dia seremos eternamente gratos por Ti. Por favor, Senhor, faça-se presente aqui. Dá-nos o Seu Espírito Santo e mais uma vez me capacite a passar a mensagem e me livre de passar qualquer erro, qualquer engano. Por favor, que não seja a minha sabedoria, mas a tua, e que não seja a minha glória, mas a tua e a tua somente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Faltou mencionar isso na última palestra, né? Que a palavra de Deus, que antes ela estava em pano de saco, de fato ela foi exaltada, né? E Voltaire, por exemplo, que falava diretamente contra a palavra de Deus, né? E é dito, tem uma citação interessante que fala que ele fala assim, daqui 100 anos ninguém mais vai conhecer o falar da Bíblia. E é dito que ele fala isso em uma casa que 100 anos depois se torna uma sociedade bíblica, exatamente o lugar que ele fala, e que 100 anos depois você tinha só na França muito mais Bíblias do que você tinha antes no mundo inteiro. De fato, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é exaltada. E a partir então do surgimento dessa besta, e da besta do abismo, né? Depois que ela de fato assassina as testemunhas de Deus, e quando elas ressurgem em 1800, você tem uma ascensão, uma expansão do conhecimento bíblico, em cumprimento de Daniel, né? Daniel 12, que fala que o conhecimento cresceria e se multiplicaria sobre a Bíblia, principalmente sobre o livro de Daniel, e aí você tem assim uma mudança que nunca houve no mundo, de reavivamento religioso. E isso é interessante porque a gente tem já naquele período, por quase 200 anos, primeiro com o renascentismo, depois a gente tem o iluminismo, e eles trazendo a ideia de que o homem, a razão vai resolver, o progressismo e tal. E aí você tem a Revolução Francesa, que mostra assim, de maneira prática o resultado dessas ideias. Isso trouxe um grande descontentamento para todas as pessoas, e então elas entenderam que só a religião traria o resultado para isso. Mas nós, seres humanos, esquecemos bem rápido das coisas. Bom, então por isso, vamos acompanhar aqui um pouco do desenvolvimento daquelas ideias. Lembra que a gente falou, né, sobre o caminho que foi preparado pelos pensadores, colocando Deus, o Estado no lugar de Deus, a ciência também no lugar de Deus, ou seja, sendo confiada e adorada, tendo fé na ciência, e também a conexão entre a rebeldia, o revolucionarismo com a idolatria, certo? Bom, e o que a gente vê a maturação dessas ideias? A gente tem, então, de um lado, algumas ações que Deus faz. Então, a partir de 1800, a gente tem o que Deus faz? Ele manda as 3 mensagens angélicas, né? Eu coloquei aqui, inclusive, esses 2 próximos slides,
Eles não são meus, né? Eles são de uma palestra que um primo meu dá, o Carson. Eu sou muito grato a ele por ter me emprestado. Esses slides são muito bons, então tem muita coisa legal que dá para a gente tirar daqui. Então, as mensagens elas não são necessariamente opostas umas à outra, né? Então, Deus ele traz essas mensagens e elas, na verdade, cada uma delas, elas atuam em pontos que são amplos em todos os caminhos de engano de Satanás, tanto o darwinismo, como o marxismo, como o espiritismo. Mas eu vou trazer aqui algumas, a gente vai ver então algumas ideias. Então, na primeira mensagem, temei a Deus e dai glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas. Bom, a gente tem então um chamado de temer a Deus, né? Reconhecer quem Deus é. Bom, aí a gente tem então o desenvolvimento daquelas ideias ateístas, através do darwinismo, que traz a ideia de que, bom, Deus não existe, né? A adoração é o Criador, agora não houve criação para você adorar. Os pecados serão julgados, né? Terão juízo. Não é verdade, quando você tira, Deus é jogado, você muda o sistema da criação, e é impensável que cristãos ficam flertando com ideias evolucionistas ao ponto de, se você aceita isso, toda a religião bíblica ela cai por terra, né? Começando em Gênesis. E aí você tira a criação, você tira Deus da jogada, você tira o pecado, e não tendo pecado não tem origem, não tem porquê de um Salvador. Você acaba com tudo. De qualquer forma, continuando, a segunda mensagem que Deus manda caiu Babilônia, ela traz a ideia de que a sociedade não tem volta mais, né? Claro que aqui está falando especificamente sobre as outras igrejas, mas isso não é só as igrejas, mas porque a Babilônia ela dá o seu vinho não só para as igrejas, mas o quê? Aos reis e às nações, né? Todos tomam parte desse vinho. Então a sociedade ela está em confusão. Agora o marxismo ele vem trazendo a ideia, e essa ideia é baseada naqueles pensadores que vemos, né? Como o Rousseau, por exemplo, de que a sociedade ela está em evolução, né? Então, se o homem ele não é mal por essência, então se você muda o homem, a sociedade muda e ela vai desenvolver, vai ficar melhor, né? Existe uma mentira e uma verdade na segunda mensagem. Já o marxismo ele trabalha de que não, na verdade não existe nem verdade nem mentira, e a verdade ela é relativa no final das contas. A sua verdade ela não pode ser a minha verdade, ou pode ser que seja também, e tanto faz. Cada um tem a sua verdade. Essa é a lógica por detrás, né? O pecado ele deve ser abandonado, é isso que Deus vem falando. Mas o marxismo nega a existência desse pecado, nega a presença dele também, né? Então é tudo, o ladrão ele rouba, não porque existe um pecado, ele está fazendo um ato essencialmente mal, intrinsecamente mal, mas é o resultado da sociedade, do meio em que ele foi criado. Então a gente tem que desculpar a atitude dele, na verdade não é bem assim. E a gente vê como essas ideias, é só eu mencionar algumas, elas estão muito atuais e presentes na nossa sociedade hoje. Terceira mensagem angélica, né? Então lá atrás, né? A alma que pecar morrerá. Agora o espiritismo ele começa a falar o quê? Que na verdade a alma ela é imortal. Então a alma não morre. O sábado deve ser guardado, né? No espiritismo qualquer dia pode servir para você meditar, né? Salvação pela fé em Jesus, salvação pelas obras. E o pecado terá consequências. Já o espiritismo nega as consequências do pecado. Bom, então no evolucionismo, né? Agora assim trazendo algumas ideias, é interessante a gente entender dentro da cosmovisão do grande conflito, que lida com governos, acho que tem mais dois aqui. A gente vê então que Deus ele está falando assim, o resumo geral da mensagem é o homem ele está em degeneração, e ele precisa de redenção, imediatamente. Então a primeira mensagem, ela é uma mensagem, claro, todas as mensagens aqui são para indivíduos, mas ela é no escopo exclusivamente individual, a quem você adora, né? É um escopo individual. Você tem que tomar essa decisão de quem você adora. A segunda, ela já é um escopo de religião. Ela trabalha em sistemas religiosos, acusando que o sistema religioso do mundo ele está perdido. Um novo sistema é necessário. E a terceira, ela aponta os governos, porque você tem a imagem da besta, você tem união entre igreja e Estado, você tem o Estado sendo apontado, e é uma questão de liberdade, tanto civis como principalmente religiosas. Então você tem três mensagens que elas têm um escopo, né, de indivíduo, de religião e de governos. Você englobou quase toda a sociedade aí, né? E no meu ponto, então em alguns aspectos, a mensagem, por exemplo, do terceiro anjo, ela fala então, ou você adora a Deus ou adora o Estado. É simples assim. Ou você deixa o Estado dominar a sua consciência, ou você deixa Deus. Você tem que tomar essa decisão. E quem que
o Estado que passa a assumir essa posição? Bom, a gente vai ver que o marxismo ele começa a trabalhar nisso, né? O Estado assumindo o lugar de Deus, né? Bom, e aí tem várias outras questões que a gente pode trabalhar, mas eu já vi que o tempo é meu principal inimigo aqui. Então a gente tem dos frutos, né? Então, a causa do evolucionismo, né? Negação da existência de Deus e do relato da criação. E o efeito aqui é o homem se vê como um ser de evolução biológica, sem necessidade de um redentor. O espiritismo, a crença que o homem é imortal e ele está em evolução espiritual. E o efeito é o quê? Rejeição tanto do santuário, né, como do juízo, ou seja, de Deus, realmente, nós temos templo do Espírito Santo, você tem um Deus dentro de você, muda toda a história, né, do espiritismo. E o paganismo ele se infiltra no cristianismo, professo. E as ideias que trazem o marxismo à tona, né, a divisão entre oprimidos e opressores, e o Estado torna-se um salvador econômico, né, aquele que assume o dever de cuidar do cidadão, quando na verdade é Deus que cuida de nós, né? E aí ele torna seu próprio redentor. Ou, em síntese, a gente viu que a besta ela não tinha uma aparência, né? Ela surge do abismo. O marxismo dá esse corpo, ele é o que controla estados e economias. O darwinismo, ele dá origem, né? Através da biologia, dá origem da mentalidade e da influência por detrás dessa besta. E o espiritismo, ele dá o propósito. A evolução continua no seu eu. Você não vai morrer. Bom, né? E aí, por isso a gente tem os dois lados, eles são opostos, né? O homem está em evolução e é o seu próprio redentor. E já Deus falando que não, está tudo errado, vamos acabar com tudo. Bom, agora a gente vai entrar em é bem complexo aqui, então você vai precisar prestar atenção. A gente vai ver um pouco de data e um pouco de coisas que acontecem depois da Revolução Francesa. E como essas ideias se desenvolvem nas nações. Bom, então a gente tem as ações de Deus em cima e as ações de Satanás embaixo. Em cima a gente tem Deus fazendo os sinais, né? Mostrando que o tempo dos 1260 anos estava perto de acabar, né? 1755, né? Terremoto de Lisboa. 1780, escurecimento do Sol e da Lua. Aí a gente tem ali 1772, já a Bíblia começando a mudar, as coisas começando a mudar em relação à Bíblia. Aí aqui embaixo já mostra, né, uma outra atuação. Em 1798, cumprimento de profecia, né, prisão do Papa. E aí você tem embaixo já algumas ações que o inimigo faz. 1798, a Revolução Francesa, começa em 89, termina em 99, né? A Revolução Francesa. Aí você tem ali em roxo, né? Aí eu vou passar primeiro as de Deus. Aí beleza. Você tem então depois em cima Deus começando a atuar através de Guilherme Miller, ele se converte, começa a estudar a Bíblia, começa a pregar depois em 1830. E aí você tem outras coisas acontecendo aqui embaixo. Você tem, né, Rousseau, contrato social, o homem nasce bom, as ideias que começaram a preparar esse caminho. Eu vou passar tudo que eu acho que vai ser mais fácil a gente só ir trabalhando elas por data. Então, lá em cima agora. Então a gente tem Guilherme Miller começa a pregar, e aí em 1833 chuva de meteoros. Aí a gente já tem 1843, primeira data para a vinda de Cristo, né? Cumprimento de profecia, um monte de coisa acontece naquele momento. Grande revivamento, Deus operando assim tremendamente. 1844, data muito importante para a gente. Deus operando, a gente tem o momento do grande desapontamento, né? Antes disso, a verdade do sábado se torna conhecida, os adventistas começam a saber sobre ela. E aí, o que acontece nesse período? O que Satanás estava fazendo nesse período? Bom, em 1831, Darwin ele inicia a sua viagem no Beagle. 1832, princípios de geologia, que vão se casar depois com o que Darwin vai estudar. Em 38, Darwin lê o livro, né, sobre população de maltos, concebe, então, fecha o quebra-cabeça que estava faltando para a sua teoria. E aí, 1844, é um grande ano. Olha só o que Satanás faz. Então, 1844, você tem, então, vestígios da história natural, que traz, então, também outro... ele agrega, né, a teoria darwinista, né? Você tem, 44, Karl Marx e Engels escrevendo o livro A Sagrada Família, que é um livro terrível.
Aí, em 1844, Charles Darwin, ele escreve o seu primeiro ensaio. 1848, aí você tem as batidas começam na casa das irmãs Fox, lá em Hydesville, acho que é em Nova York, o estado de Nova York. 1848 também, Manifesto Comunista daí sai. Acho que nem vai dar tempo de falar tudo, estou falando só os principais. 1857, Kardec estuda o fenômeno das irmãs Fox, só que vê isso de maneira mais científica e ele lança o seu livro, o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, que dá o início ao espiritismo moderno. Em 59, Darwin imprime e lança A Origem das Espécies. Queria mudar então o mundo, né? E aí, mais para frente, Karl Marx também, outro, né, que é o livro O Capital, que também iria mudar o mundo. Em 82, a gente tem Nietzsche, né, escrevendo Gaia Ciência, que é onde ele fala e afirma Deus estar morto, que é exatamente ele compreendendo e levando às últimas conclusões as ideias que todos esses outros filósofos estavam trazendo e tudo que estava acontecendo. Então, você vê que assim, essa década que foi, esse século foi extremamente louco. Somando a isso, você tem outras evoluções, você tem mudanças de governo, você tem invenções acontecendo assim a níveis incríveis. Você começa esse século andando de carruagem nos Estados Unidos e termina andando de carro no final dele, com luz elétrica em várias cidades, com trens de um lado a outro dos Estados Unidos. É incrível o que acontece nessa época. E o que Deus está fazendo? Bom, a gente parou no grande desapontamento, né? Aí depois em 46, o sábado, é trazida a mensagem do sábado, se torna mais forte, né? Através de José Bates. Aí, 1847, né? Os marcos sinais indicativos do segundo advento, o livro de José Bates, né? Depois a gente tem o entendimento do santuário. Em 63, a Igreja Adventista, finalmente, ela é fundada. E aí a gente tem, em 88, começo da chuva serôdia do alto clamor. E a gente tem em 88 muitas coisas acontecendo, né? Não só Minneapolis ali. Então a gente tem muita coisa nesse slide, que talvez até tenha alguns que eu não tenha terminado, né? Então, agora a gente vai tentar entender como isso influenciou um pouco da sociedade naquele tempo, principalmente visando num ponto de vista como influenciou os adventistas, que somos nós, certo? A gente está ali. Então, a gente tem um pouco... lembra que eu falei sobre o cordeiro, né? A besta da terra? Que ela realmente... Ok. Acho que aí finalmente a gente terminou toda a informação. Depois a gente vai pedir para eu disponibilizar essa palestra no grupo, eu vou tentar fazer isso, para vocês poderem estudar depois com mais detalhes, né? Bom, então, a gente... O que eu estava falando? Eu falei sobre a besta da terra e ela surge de fato como um cordeiro. Então você tem assim, Estados Unidos era diferente de qualquer outra nação. O grande conflito fala que no começo da nação, você não tinha pessoas bêbadas nas ruas, você não tinha mendigos na sociedade. Era completamente diferente, né? E quando a gente tem então o reavivamento espiritual, principalmente ali perto de 1830, 1840, você tinha pessoas que iam nas tabernas antes para beber, estudando a Bíblia, fazendo estudo bíblico. Todo mundo conversava sobre a volta de Jesus, sobre estar pronto para isso. Foi algo que é difícil da gente conseguir conceber nos nossos dias atuais. Mas a gente vai ver que aquelas ideias da besta do abismo, aquele poder de influência, ele infiltra a sociedade, ou infiltra essa segunda besta, que é a besta da terra, e muda o caráter dessa besta. E ela começa a falar como dragão, exatamente por essas influências. E são essas influências que vão tornar o que ela será mais para frente, falando mais ferozmente, porque ela já começa a falar como dragão, mas aí realmente ativamente como um perseguidor de liberdade religiosa e dos cristãos. E vendo tudo isso, a gente tem então, em 1887, o nosso pioneiro Uri Smith, ele escreve em seu livro The Marvel of Nations, uma descrição de como estava a sociedade naquele momento. Olha o que os nossos adventistas estavam enfrentando. E eu te pergunto, pense se isso tem alguma coisa a ver com o que você, ou que nós teremos de enfrentar hoje. Diariamente todos veem que as coisas estão indo mal. Bom, a gente está vendo isso bem claramente, inclusive no nosso país. Com suspiros, todo o coração verdadeiro confessa que há podridão em algum lugar. Mas não há esperança de reforma. Todos seguimos em frente e a maré desce para a noite.
as ondas de um conflito iminente que irá convulsionar a cristandade até o seu centro começam a ser sentidas. Do que ele está falando aqui? Além disso, temos o espiritualismo. Olha só, olha os elementos que estão na sociedade. Temos o espiritualismo, a infidelidade, ou ateísmo, o socialismo, o amor livre, os sindicatos, ou o trabalho contra o capital e o comunismo. Todos espalhando assiduamente seus princípios entre as massas. 1887. Esses são os mesmos princípios que atuaram entre o povo com uma causa excitante pouco antes da terrível Revolução Francesa de 1788 a 1800. A natureza humana é a mesma em todas as épocas. As causas semelhantes certamente produzirão efeitos semelhantes. Essas causas estão agora em plena operação. E quão rapidamente elas, olha só que incrível isso aqui, culminarão em um estado de anarquia e um reinado do terror muito mais assustador do que a Revolução Francesa, à medida que agora se espalham mais amplamente e ninguém pode prever. Será que faz sentido o que ele preveu naquele tempo? Bom, eu quero com você a gente fazer um puxado histórico e ver se fazia algum sentido o que ele estava prevendo. Ele continua falando, a oposição à emenda religiosa manifestada em várias partes do país, especialmente pelo elemento liberal. Qualquer emenda religiosa aqui eram dos cristãos conservadores de trazer a religião de novo a ser legislada em âmbito federal, já havia em âmbito estadual, principalmente em relação ao descanso sabático, que no caso o sábado deles é o domingo, ou seja, o descanso dominical. É vista por muitos como uma barreira insuperável ao seu sucesso. Ou seja, o que ele está falando aqui? Olha, tem tanto liberal, e eles estão com uma influência tão forte no país, em várias áreas, que os cristãos que estão querendo fazer essa mudança na nossa Constituição e sociedade, simplesmente não vão conseguir. Porque tem muito liberal. Como que eles vão conseguir enfrentar, em outro lado, a esquerda? Naquele tempo não tinha essa dominação, mas hoje é o que a gente chama de esquerda e direita. Eles são muito mais fortes, eles estão em toda parte, como que eles vão conseguir? É o que ele fala. Este é justamente o estímulo que motivará os seus defensores, os cristãos, a se esforçarem ainda mais do que no fim a se esforçarem ainda mais. De modo que no fim a emenda será conquistada. A oposição assume uma postura tão agressiva que não resta terreno neutro. Um conflito irreprimível é precipitado. Deve haver uma vitória ou uma derrota decisiva para ambos os lados. O governo deve se tornar nominalmente totalmente cristão ou, na realidade, totalmente secular. Gente, isso quase parece Brasil 2026. Ou o que a gente viu há algum tempo atrás nas eleições dos Estados Unidos da América. Não é exatamente esse o retrato? Agora, a revista Liberty, ela em uma das suas edições, isso de 1900 e lá vai bolinha, ela traz descrevendo sobre esse panorama também, ela traz mais alguns elementos do que estava acontecendo na sociedade naquele momento. E isso exatamente falando sobre o porquê a Associação da Reforma Nacional, que foi a associação que os cristãos se uniram, formaram para pedir a passagem do decreto dominical a nível nacional. Era assim que eles estavam fazendo. Como que ela veio a surgir? Por que ela veio a surgir? E aqui ele explica. No entanto, diversos perigos aceleravam rapidamente e ameaçavam essa dominância. O crime, o vício e a pobreza desenfreados nas sociedades superlotadas. O enorme influxo do quê? De imigrantes, que fortalecia a base do poder do catolicismo romano. A influência dos valores seculares nas universidades e as grandes corporações que dominavam a nova economia industrial. Gente, mas isso aqui ele está falando de 1887. Isso não está falando de hoje. Mas são os mesmos elementos absolutamente. Bom, isso aqui é o que estava preparando o caminho para a gente ter o que a gente vê mais adiante na nossa história para o decreto dominical. Então a gente tem, eu coloquei aqui, no século XIX, corrupção, espiritismo, ateísmo e secularismo, valores seculares nas universidades, ou seja, a educação completamente corrompida, depravada, amor livre, trabalho versus capital, comunismo, socialismo, crime muito grande, vício e pobreza. Naquele tempo não tinha drogas como temos hoje, mas tinha drogas, tinha ópio e tinha outros tipos de droga, mas hoje a gente tem muito mais vício e uma crise terrível, né? Que é o que é a desculpa que os Estados Unidos estão usando para invadir a Venezuela, etc. Né? Influxo de imigrantes em larga escala, monopólios,
esse era o cenário. E a pergunta é, o que será que aconteceria no século 21? Será que a gente teria esses mesmos elementos? Bom, olha só, qual é o resultado disso na sociedade? Naquele tempo, olha o que os adventistas passaram. Então, a partir de 1878 até 1900, é um período de 22 anos. A gente tem, então, aquele cordeiro já falando como dragão. Então, a gente tem pessoas que estavam sendo presas, e a causa das prisões era violação por leis dominicais, ou Sunday Laws. Quantas prisões? Nesse período, a gente teve aproximadamente 250 adventistas presos. Você pode pensar, pô, mas não é muita coisa. Bom, entre esses estava o filho de Ellen White, por exemplo. A Pacific Press foi fechada por um certo tempo, em 1882, e vários outros adventistas importantes, pastores, J.A. Wagner, entre outros, foram presos também, por violações sabáticas. Mas, se você for ver qual é o tamanho da nossa membresia naquela época, que era cerca de 30 mil membros, faz uma simples regra de 3, você vai ver que a gente teria, então, basicamente, hoje, o equivalente a 190 mil adventistas sendo presos, e isso somente nos Estados Unidos da América. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você soubesse que já, hoje, a gente tem cerca de 190 mil adventistas atrás das grades, por leis sabáticas, isso levantaria um pouco o cabelo da sua cabeça de, opa, eu acho que alguma coisa está acontecendo no mundo? Bom, essa era a circunstância em que os nossos pioneiros estavam vivendo há um século atrás. E a gente olha achando que as coisas ainda não aconteceram? Não, muita coisa já aconteceu. E a gente tem a história para a gente aprender que a história ela se repete e para a gente aprender como é o futuro. E sabe o que é o assustador? Que essa frase de Ellen White é muito célebre, né? A gente não tem nada a temer pelo futuro, exceto se a gente se esquecer do passado. Aí eu pergunto, quantos de vocês sabiam sobre essa história? Como a gente está falando sobre isso? Será que a gente está correndo risco de também desconhecermos a nossa história? Porque se a gente não está sabendo disso, a gente está correndo risco presente. O futuro é tenebroso, se você não conhece de onde veio e nem para onde você está indo. A gente precisa desesperadamente conhecer a nossa identidade e a nossa história. Bom, então a gente tem em 1882 o clímax acontecendo. O que acontece em 1888? 82 foi quando o filho de Ellen White é preso. 1888, bom, em 21 de maio de 88, o senador Blair, ele entra então com um pedido, com a proposta de lei, de decreto dominical a nível nacional. Em dezembro desse ano, em 13 de dezembro, 2 meses após a conferência de Minneapolis, a gente tem o pastor A.T. Jones indo ao Senado americano, onde ele faz a defesa e ele é tremendamente usado pelo poder de Deus para combater e segurar os ventos, os 4 ventos, né? Então, o decreto ele não passa porque ele foi tremendamente usado. E se você quer saber como ele foi usado, você precisa ler esse livro aqui da Editora dos Pioneiros, que é exatamente o transcrito do Congresso, sobre as falas dele, as respostas dele, as perguntas dos senadores. E eu garanto que se você ler aqui, eu duvido que você não vai entender, ou melhor, que você não vai conseguir deixar de entender que você precisa estudar sobre esse tema. Porque as perguntas que eles fazem é muito mais profundo do que a gente trata geralmente. E a gente não está nem um pouco preparado para enfrentar o que temos pela frente, a menos que a gente realmente se empenhe nesse sentido. Ellen White, no livro Educação, fala o seguinte, lê isso aqui. Ao mesmo tempo em que a anarquia procura varrer todas as leis. Deixa eu dar um pause aqui. Quando Ellen White escreveu o livro Educação? Bom, ela escreve o livro Educação na década de 90, de 1800. De 1890, 92 a 96, ela está escrevendo esse livro. Essas coisas que a gente viu já estão acontecendo, elas são atuais no momento em que ela está escrevendo. E olha só o que ela está falando da sociedade. Ao mesmo tempo em que a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas, isso nos diz muito a entender sobre o poder daquela besta do abismo, a centralização da riqueza e o poder de vastas coligações para enriquecerem a poucos que nelas tomam parte, à expensa de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, isso é sindicato, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial, olha isso aqui, essa é a parte mais importante, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França.
O quê? Então está falando aqui que isso na década de 90, de 1890, esses elementos da Revolução Francesa, o que nós podemos, através dessa aula, claramente chamar de besta do abismo, ela teria um escopo não só na França, mas mundial. E tornaria o mundo inteiro numa convulsão semelhante ao que aconteceu àquela na França. Será que isso poderia realmente acontecer? Bom, vamos ver um pouco como foi o século XX. Como é que foi o século XX? A gente tem algumas coisas acontecendo. E deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. Existem plenas citações do Espírito de Profecia e deixam bem claro que Jesus, ele poderia, e era o plano dele inclusive, ter voltado antes. Existem muitos elementos por quais isso não aconteceu. Não vou entrar em todos os detalhes aqui. Mas um desses, eu creio, é o que a gente vê, é um princípio escriturístico. E ele é presente nos evangelhos. Então, nos evangelhos a gente tem João 19, 24, essa frase: isto aconteceu para que se cumprissem as profecias. Essa frase, ela é repleta nos evangelhos, em vários lugares. Em vários momentos na vida de Jesus, quando algo acontecer, você vê essa frase: e isto aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Né? Lucas 24, 44 diz: a seguir Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Veja só, Jesus poderia ter voltado antes? Sim, mas para que se cumprisse a escritura, mais plenamente, mais a rigor a escritura, os tempos foram estendidos, né? Não foram abreviados, foram estendidos. E a gente tem então o século XX trazendo o perfeito cumprimento das profecias de Apocalipse. E vendo realmente, e assim, não só isso, mas preparando realmente o mundo de maneira muito mais ampla. Estados Unidos, naquela época, tinha um poder, mas não era o que é hoje, nem de longe. Hoje, Estados Unidos é soberano em qualquer economicamente, militarmente, do que qualquer outra nação, muito longe. Ele está muito mais apto a cumprir plenamente todas as especificações da profecia hoje do que estava antes. E eu entendo que Deus permitiu isso, entre outros motivos. E o que acontece? Bom, então a gente tem aquelas ideias, que estavam apenas na área das ideias, ganhando agora dentes. E olha só, e elas mordem profundo. Então a gente tem o começo de 1900 começa, a gente tem Ellen White profetizando aquilo ali. Começa em 1917, quer dizer, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, certo? E você tem várias coisas que acontecem na Primeira Guerra Mundial, eu nem tenho nesse âmbito ainda. Mas em 1917 a gente tem a Revolução Russa. Bom, a Revolução Russa começa o Império Soviético. E só na Revolução Russa ali, muita coisa acontece. Só ali, cerca de 6 a 10 milhões de pessoas morrem. 1920, então, década de 20, você tem a escola de Frankfurt, começa a surgir. Então, os pensadores já antecipam e veem que não é simplesmente pelas armas, pela revolução que eles vão conseguir o seu domínio, mas pelas ideias de transformação da cultura, né? Então, eles já começam a deliberar sobre a ideia de revolução cultural. A gente tem também nessa época o stalinismo tomando conta da Rússia, né? E aí se transformando no Império Soviético. Você tem o Holodomor, que foi uma fome causada por seres humanos. Os humanos, através da sua política, causaram a fome na Ucrânia. Qual o resultado disso? Cerca de 20 milhões de mortos. Bom, 1949, Revolução Chinesa. Mao Tse-tung assume ali a China, também com as ideias marxistas. Só nesse período você tem cerca de 65 milhões de pessoas morrendo. Muitas delas, e grande maioria, por fome feita por homens. Não era porque tinha seca, não. Homens fizeram a fome, intencionalmente. Você tem também no Camboja, revolução acontecendo em 1975, 2 milhões de pessoas morrendo. E tem várias outras revoluções, eu nem consigo colocar tudo aqui, senão a gente vai passar um tempão só falando sobre isso. Mas de 1945 a 1989 tem várias, né? Ali no leste asiático, várias revoluções. Coreia do Norte, Vietnã, Etiópia. Só essas daí ceifaram por volta de 5 milhões de vidas, né? Bom, então no século XIX, através das revoluções que se seguem, porque não foi só a Revolução Francesa, teve outras revoluções, que se seguiram depois, mas no século XIX,
você tem cerca de 100 mil revolucionários que são mortos pelo Estado. Então, o Estado, tentando manter a ordem, mata. Não estou justificando de maneira alguma, mas mata revolucionários. Quando esses revolucionários assumem o poder, assumem então a capacidade de estar onde antes o Estado estava, eles transformam o Estado agora em um Estado revolucionário, você tem o século XX. E de 100 mil, você passa para 100 milhões de pessoas que são mortos pelo Estado. E eu não estou falando de revolucionários, estou falando de cidadãos mortos pelo Estado. Isso aqui começa a dar um pouco do pincelada do que realmente a gente está vendo, o que seria o reinado do terror aplicando-se ao mundo inteiro. E olha, eu nem mencionei a Segunda Guerra Mundial aqui, eu nem mencionei as influências do socialismo no nazismo, fascismo e etc. E tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A gente nem está mencionando tudo isso, tem muitas outras coisas. De fato, essas ideias amadureceram e elas tiveram um fruto terrível no que a gente viu no século XX. Bom, agora a gente tem uma outra fase, que é essas ideias elas ganhando um coração. E aí entra na transformação cultural. E talvez esse seja o momento mais terrível, porque semelhante à besta das águas, que no começo ela é por espada, perseguindo os cristãos, mas depois ela vê que não funciona, a besta do abismo ela começa na espada e ela vê que não vai funcionar também. Então ela muda e ela entra em uma outra estratégia, como eu falei, de mudança cultural. Então você tem nessa mudança cultural o impacto muito forte do evolucionismo, de darwinismo e do espiritismo, que logo no começo do século XX ele começa a mudar, ele passa a ser espiritualismo, e aí você tem também ideias orientais se fundindo a isso. Então em 1948 você tem então um reavivamento de ideias espiritualistas. Isso está andando junto com uma revolução que acontece principalmente nos Estados Unidos, é uma revolução cultural através da música, principalmente através do jazz, do blues, que começam a trazer ritmos de religiões de matrizes, não só religiões, mas civilizações de matrizes africanas, por exemplo, o voodoo, que compõe basicamente esses ritmos musicais. Isso faz com que essas ideias juntas, elas são muito bem aceitas e elas entram dentro da sociedade. E aí você tem depois o rock and roll, que soma todas elas junto. E isso começa a afetar diretamente a sociedade. Então você tem, por exemplo, os Beatles, mesmo estando na Inglaterra, eles trazem muito de uma ideia espiritualista e também, na sua fase mais adiante, ocultista. Então, de espiritualismo clássico, você tem uma transmutação para um espiritualismo e depois para o ocultismo. No Brasil, a gente tem Chico Xavier, então o espiritismo se torna algo muito popular, né? A gente tem a ONU é formada nesse período também com uma visão mundial e globalista. E aí, em 1959, a gente tem já um centenário de Darwin, né? De quando ele publica a sua teoria. E 100 anos depois, o que aconteceu? Bom, o evolucionismo ele simplesmente tomou conta de todas as universidades. E ele suplantou, não só suplantou, mas ele erradicou completamente a religião dessas universidades. Aonde, por exemplo, você tem Harvard e Yale, várias outras universidades nos Estados Unidos, que são as principais universidades da história americana e também do mundo, começando como universidades seminários para treinar pastores com cursos teológicos, já se tornando completamente secularizadas, não apenas secularizadas, mas avessas e inimigas da criação, inimigas de Deus, literalmente. Então, uma revolução cultural drástica através, não só isso, mas um mob científico também, onde se você não tem a mesma visão científica, você não é aceito. Ou seja, a ciência que o homem traz, ela é exaltada, ela é ainda usada, e se alguém vai contra esse tipo de ciência, logicamente ele está errado. Então, a ciência ela não é mais empírica, porque quem traz a ideia do empirismo são os protestantes. Bacon traz a ideia do empirismo, Francis Bacon, mas você não tem mais essas ideias agora. Agora você tem um outro escopo, é uma crença, literalmente uma crença se estabelecendo nas universidades. E continua, né? A gente tem então na década de 60. Década de 60 muita coisa acontece. Então você tem a contracultura, a revolução contracultural, os hippies, e junto com os hippies você tem a fusão de conceitos marxistas, de conceitos espiritualistas e de conceitos darwinistas também.
Então você tem aqui uma mistura, uma salada e vira uma loucura. Então quem nasce nessa época, quem era jovem nessa época sabe do que eu estou falando. Não era só nas roupas, né? A galera vestia aquelas bocas de sino, coisa horrível. Mas você tem uma ideia, a ideia está completamente alterada aqui. Então você tem a música, tem um trabalho muito forte, né? A pregação de drogas, sexo, rock and roll. Você tem então a revolução sexual que Marcuse prega, que é outro marxista. Aí, as ideias orientais, yoga, meditação, unido às músicas. E aí tudo isso é o que a gente chama de nova era. É o momento da nova era, década de 60, década de 70, movimento da nova era. É uma loucura isso daí. Evolução da consciência, né, se tornar uma pessoa melhor, é muita coisa que está nisso daí. 1980 você tem isso trazendo já uma mudança na sociedade americana. Então uma nova direita se levanta, né? Moral majority. Então isso aqui já começa na presidência de Ronald Reagan. Você tem então uma mudança em união entre igreja e Estado, ainda bem suave, mas uma influência forte, principalmente através da Heritage Foundation, que aí entra em outra palestra de liberdade religiosa que a gente não vai dar hoje. Bom, o que acontece em diante? 1990 a gente tem já o pós-modernismo entrando, né? Então já não tem mais verdade absoluta, tudo é relativo. Então a Bíblia se transforma mais num livro, religião perde de novo o seu poder, a sua influência. A partir dos anos 2000 você já começa a trabalhar ideias de transhumanismo, ou seja, darwinismo tecnológico, onde o homem usa a máquina para se desenvolver, ele continua essa evolução e vida eterna se torna possível a partir da máquina. 2015 isso daí trabalha muito, né? E Yuval Harari ele fala sobre isso daí também. Rodrigo Silva fala um pouco sobre isso daí também. 2015 já tem a Laudato Si, Papa conectando crise ecológica com necessidade pelo descanso da terra. Já uma ideia de religião universal que vai unir todo mundo. Isso já entra com aquelas ideias de Gaia, de Mãe Terra, que também também tem os seus pés no espiritualismo, também tem seus pés no movimento marxista, pois eles também trabalham em ativismo climático. E você tem, de novo, assim, muitas coisas convergindo, né? Já na época que a gente está falando sobre o grande reset, inteligência artificial, e agora a gente já está entrando na fase do espiritismo digital. Parece uma loucura, mas isso já é real. Então, o que? A gente, por exemplo, como eu falei de imortalidade, então você pode, hoje, você vai conseguir ter a capacidade de coletar tantos dados da pessoa que você vai conseguir colocar ela numa inteligência artificial e reviver essa pessoa como se estivesse conversando com ela através de inteligência artificial. Porque ela vai ver tudo que a pessoa postava, vai ver o que ela escrevia, vai ver as fotos, vai ver como ela falava, o áudio, e você vai conseguir reproduzir quase que perfeitamente. Isso é o espiritismo moderno em sua nova ação. E isso já está entrando também com o governo americano trazendo assim como algo verdade sobre OVNIs, e os OVNIs como sendo realmente seres espirituais. Então você tem assim uma fusão de todos esses poderes se juntando de uma maneira tão assustadora, que prepara para a gente para um cenário à frente que é muito complexo. Então a gente tem o marxismo, que ele se transmuta em uma governança global. Você tem o darwinismo, que ele se transmuta em transhumanismo. E você tem o espiritismo, que ele se transmuta em uma consciência cósmica que une terra, une as pessoas e também seres espirituais de outros planetas e também espiritualidade digital. Bom, uau, isso aqui é para a gente ficar doido, né? O que a gente está vendo atualmente? Bom, atualmente a gente está vendo que tudo isso vai levar para o mesmo lugar que levou há 100 anos atrás, ou um pouquinho mais do que isso. Aonde estavam os nossos pioneiros também. Essa confusão na sociedade tem levantado uma direita, a gente tem visto a ascensão dessa direita pelo mundo, a união entre igreja e Estado andando a passos muito rápidos, e a gente já está diante do projeto 2025. Não vai dar tempo de eu explicar em todos os detalhes isso aqui, mas é uma iniciativa da Heritage Foundation, que já vem trabalhando com governos americanos há muito tempo, e assim, tem muita coisa boa nesse projeto 2025, por exemplo. Então você tem lá leis para acabar com as leis sobre aborto, sobre você proteger família, né? Então a gente tinha dançarinos travestis indo para creches, dançando
daquele jeito terrível, diante, assim, terrível, eu digo, quase sem roupa, diante de crianças. Isso estava acontecendo muito nos Estados Unidos. E aí, essas leis aqui, o projeto 2025, ele está acabando com isso. Está acabando com um monte de coisa nesse sentido. Então, tem muitas coisas boas, porém, tem coisas lá que também nos deixam assustados, que é a questão, acho que eu não coloquei aqui, mas é a questão do decreto dominical. Tem uma fase inicial do decreto dominical, que é o descanso obrigatório dos domingos. E eles vão começar de maneira bem branda e suave, né? Existe um site onde você pode rastrear, e eles já estão com mais de 50% concluído desse projeto de governo, né? O qual o Trump inicialmente disse que não aceitaria, mas ele aceitou, e mais de 70% das pessoas do seu governo, elas estão ligadas diretamente com o projeto 2025. Bom, então a gente está vendo assim, a passos largos, o cenário pronto para se repetir. E lembra que eu falei sobre o cenário do século XIX? Então esse é o cenário do século XXI. Então a gente tinha todos aqueles do lado esquerdo, e olha só a correspondência atual. A gente tem Piddlegate, eleições, Dodge, trazendo um monte de corrupção que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Elites, George Soros financiando um monte de coisa terrível, e várias outras elites, bilionários financiando coisas terríveis no mundo, ou seja, corrupção por toda parte. Hollywood, você tem o espiritismo abundando lá, o esoterismo, religiões de matrizes africanas em alta. Aí você tem desculpa, interesse no materialismo, consumismo, futilidade, né? Lobby ateu e científico, poliamor. Antes você tinha um amor livre, agora você tem teoria de gênero, você tem movimento LGBT, um monte de coisa aí, leis trabalhistas, guerra ao empreendedorismo, mudança cultural, renda básica universal, assistencialismo, né? Mesma coisa que acontecia na época deles. Antes você tinha o crime, agora você tem assim, a guerra clara contra a polícia ou contra a ordem, anarquismo, né, em toda parte, crise de drogas como nunca houve, crise nos Estados Unidos, crise na Europa também, imigração, coisa está terrível lá na Europa, né? Olha, tudo isso, o que a gente está vendo, esses elementos atuais, eles são o espírito da Revolução Francesa. Eles são a besta do abismo atuando e preparando o caminho para a próxima besta. Então, o que a gente vê no cenário? A gente vê isso aqui. E já estou encerrando. A gente vê que a besta das águas, ela preparou o caminho para a besta do abismo. Ainda que não diretamente, mas indiretamente. Indiretamente também, a besta do abismo prepara o caminho para a besta da terra. E quando ela vir, aí é a pergunta, né, a besta de Apocalipse 17, porque é uma besta que ela aparentemente é a união de todos os outros elementos anteriores. Não vou discorrer sobre isso, mas prepara para o quê? Para o que a gente sabe que vai acontecer no futuro breve, que é simplesmente o boicote universal no mundo inteiro, e um mundo inteiro unido contra o povo de Deus. Tudo isso daí a gente está vendo presente. Por isso que Deus tem levantado o remanescente. Por isso que Ele tem te chamado aqui hoje, para que as mensagens que Ele deu para o seu povo sejam proclamadas e sejam realmente faladas, porque elas são as que vão neutralizar os enganos que o inimigo trouxe sobre esse mundo. Claro que não vão tirar o engano de todo mundo, mas tiram o poder. E as pessoas que querem buscar a verdade encontrarão a verdade. E é por isso que nós precisamos pregar. Por isso que Deus nos deu mensagem. Eu coloquei 3 aqui, porque essas mensagens elas resumem muito da ideia. Por exemplo, a educação é o que vai livrar os nossos filhos de serem contaminados pela besta do abismo. Nós precisamos trabalhar na nossa educação, porque a maior parte dos nossos jovens hoje está completamente dominado por isso, com ideias feministas, marxistas, socialistas, estão acabados nisso. Mas isso é um papel da educação, porque é um papel do caráter. E é caráter o que desenvolve a fé na criança. E fé é o que você precisa para enfrentar o que o mundo vai fazer daqui para frente. A obra médica missionária é o fruto da mensagem de justiça pela fé, de a gente levar a sério a nossa religião, de compreender que Deus nos ama e, portanto, devemos cuidar e amar o nosso semelhante. Não apenas viver de uma maneira egoísta, cuidando só da nossa saúde, porque a obra médica missionária é muito mais do que isso. É a gente ativamente fazer diferença no mundo. E a liberdade religiosa que Deus nos incumbiu como adventistas do sétimo dia. Atos, o livro do Atos dos Apóstolos fala sobre isso, que Deus encobriu aos adventistas do sétimo dia a tocha da liberdade religiosa que Ele deu aos apóstolos. É o nosso dever hoje estar pregando e falando sobre isso. Falando sobre esses enganos que são atuais, e por isso são tão impopulares. Mas nós não devemos deixar de falar e nos calarmos diante do mal que impera em toda parte. Então, eu encerro trazendo então o grande panorama que a gente vê.
né? A gente vê que a besta do abismo preparou aqui o caminho de fé na ciência do homem. Mas Deus nos mostra que devemos ter fé nele. O Estado como provedor. Por isso que a gente vai ver mais para frente, eles vão tirar o comprar e vender, por quê? Porque você tem que depender completamente do Estado. Mas Deus fala que você tem que depender completamente dele. A igreja quer mudar a sua consciência, mas Deus, Ele quer que o Espírito Santo guie a sua consciência. Por isso que a gente vê que é homem, homem, homem. Exatamente o preparo para a marca da besta, que é homem, homem, homem. E esse é o último slide. A pergunta é, será que a gente está limpo dessas filosofias? Individualmente e como um povo? Será que a gente tem nutrido essas ideias, as ideias da besta do abismo? Será que elas têm tido poder de influenciar a nossa mente na criação dos nossos filhos, no que a gente faz na nossa vida? Sabe por quê? Porque isso é tão difícil, porque a sociedade está completamente afundada nessas ideias. E a menos que a gente viva como remanescente, a gente não vai ter poder de vencer o engano. É por isso que é dito que Deus mandou a obra do engano para aqueles que não amaram a verdade, mas amaram o engano. Meus amigos, estar aqui no JC é um convite para nós amarmos a verdade. Eu oro para que essa seja nosso desejo, seja a nossa oração. Se é o seu, se levante comigo agora. Vamos orar para que Deus nos dê a capacidade de dar as mensagens que o mundo precisa ouvir. Não o que é agradável falar, não o que é fácil, mas o que é necessário. Que Deus nos ajude. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, eu só quero dar honra e glória a Ti, porque o Senhor não quer deixar-nos nós enganarmos a nós mesmos. O Senhor não quer que nós vivamos no engano de forma alguma. É por isso que o Senhor nos revelou de maneira tão clara na Tua palavra o que deveria acontecer em nossos dias, para que a gente estivesse preparado. Senhor, por favor, nos liberte completamente dos enganos, porque a gente não sabe quão profundo são as raízes desses enganos em nossa vida, no mudar dos nossos pensamentos, da nossa sociedade, porque isso é tão comum, Pai. Por favor, é somente se o Senhor nos der uma mudança significativa, uma mudança radical e completa, que haverá esperança para nós. Porque esse é o engano de Babilônia. Ela caiu porque o engano está em toda parte. Limpa-nos e livra-nos desse engano, de todas as suas influências. E nos ajude, Pai, a estar em uma posição de coragem para dar a mensagem que esse mundo precisa ouvir. A não nos calarmos no momento de perigo. A não sermos como os vigias inúteis, como o cachorro inútil, que quando vem um perigo não late. Ajude a gente a avisar, a dar a mensagem que precisa ser dada, enquanto o mal ainda não envolveu completamente este mundo. Por favor, Pai, que o Senhor opere poderosamente no coração de cada um aqui, e que esse GYC seja um GYC que entre para a nossa história, que mude a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.